Hoje é sábado, 16 de maio. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Acho que a ideia aqui é, mais uma vez, esse nosso bate-papo semanal, falar um pouco do que a gente viu na semana, primeiro de cenário econômico, tanto no mundo quanto no Brasil, tentar entender um pouco como isso afetou a dinâmica de preços de mercado e falar um pouco de como a gente está se posicionando em meio a todo esse cenário, a esse ambiente que ainda é um ambiente de incerteza. Acho que falando um pouco de cenário econômico, a grande verdade é que a gente não tem grande novidade de tudo aquilo que a gente tem falado e conversado ao longo das últimas semanas. Acho que a gente tem que dividir o mundo em dois grandes blocos, né? Na verdade, em breve vão virar 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco de países que foram primeiro afetados pela pandemia, que foi China e todos os países em torno da China, ali na Ásia. A segunda onda, o segundo bloco que foi afetado foi o continente europeu, a região da Europa, e o terceiro bloco, as Américas, onde está o Brasil inserido, onde está os Estados Unidos inserido. O que a gente está começando a receber agora? A gente está começando a receber a segunda leva de dados econômicos, principalmente da Ásia, mas mais especificamente da China, né? Então a gente já tinha visto a primeira leva de dados, que foram dados ali de janeiro, fevereiro e março, que foram dados muito negativos, né? Foi o auge da pandemia, e agora a gente começa a ver os dados de março e os dados de abril, e é onde a gente começa a ver a retomada ou alguma retomada das economias asiáticas e principalmente da China. Na Europa e nos Estados Unidos e nas Américas, no Brasil, a gente está começando a ver a primeira leva de dados. Então a gente ainda está naquela leva de dados muito ruins, né? São os dados que pegam o auge da pandemia, o auge dos lockdowns, tá? Então vamos analisar um pouco o que está acontecendo, principalmente na China, que já está nessa segunda leva de dados. De fato, a gente teve a parada brusca da economia, né? A China, diferente de muitos países, ela não precisou fazer um lockdown do país inteiro, né? Ela fez uma quarentena em grande parte do país, mas um lockdown em uma região muito específica. Eles, pelos dados oficiais, conseguiram controlar a pandemia de uma maneira relativamente rápida e bem administrada, bem endereçada. E o que a gente viu foram dados muito ruins ali no primeiro trimestre, né, janeiro, fevereiro e março, e a gente já começou a ver alguma recuperação, e essa semana a gente recebeu os dados de abril, e de fato a gente tem nos dados de abril algumas notícias positivas e algumas notícias um pouco mais negativas, um pouco mais preocupantes, né? Do lado positivo é que tudo ligado à infraestrutura e à produção industrial, né, indústria, que reage mais rápido ao estímulo e que é mais necessário, as necessidades básicas da sociedade se recuperaram muito mais rápido, né? Tanto pelas necessidades básicas da economia quanto pelos estímulos gerados pelo governo. Quando a gente vai para o setor de serviços, a gente vê que essa recuperação é muito mais lenta, é muito mais gradual e é muito menos acentuada do que nos outros setores da economia. E por que isso é uma preocupação? Porque quando a gente vai para as economias ocidentais, né, quando a gente vai para o Brasil, Estados Unidos e até mesmo na Europa, o setor de serviços ele representa 60%, em alguns casos 70%, 80% das economias. E quando você tem uma parada brusca e uma recuperação muito lenta do setor de serviços, você pode ter um problema para a recuperação dessa sua economia. A própria China, hoje em dia, já é majoritariamente uma economia de serviços, mas o governo ainda tem uma ingerência muito grande sobre a indústria, sobre o setor de infraestrutura, sobre o setor imobiliário e afins, e é isso que está puxando a economia chinesa para uma recuperação. Então, a notícia positiva é que, de fato, passada a pandemia, a gente vê uma normalização. A notícia um pouco mais preocupante é que a normalização ela é muito mais rápida, muito mais acentuada no setor de produção industrial, de infraestrutura, imobiliário, onde os recursos governamentais, onde os estímulos chegam mais rápidos. E o setor de serviço ele continua ainda muito pressionado negativamente. Tá? Então, essa é a história que a gente tem. A gente já conversou aqui nas outras semanas que a China é o primeiro exemplo, talvez o único exemplo que a gente vai ter, mesmo ele não sendo o melhor exemplo para a gente entender o que pode vir a acontecer no resto do mundo. Quando a gente vai para a Europa, os dados ainda são muito ruins, muito negativos. A gente viu o dado de PIB na União Europeia, na Alemanha, Espanha, Itália, etc. A gente recebeu dados de vendas no varejo, produção industrial nos Estados Unidos, no Brasil também, produção industrial. São dados tenebrosos, dados muito ruins. E como a gente já vem falando aqui, acho que há 4, 5, 6 semanas,
isso já era de fato esperado, tá? Então, em termos de cenário econômico, não tem muita mudança, tá? É um curto prazo de incerteza, algumas economias já estão passando pelo segundo estágio, né, que é um estágio de recuperação. Outras economias ainda estão no auge da pandemia, no auge de suas quarentenas e dos seus lockdowns, então isso não mudou. Tá? Acho que a grande questão que se coloca é quanto tempo de fato vai demorar para a gente sair dessa situação de crise econômica, de forte pressão no crescimento. Essa incerteza continua, a gente ainda não tem uma resposta para todas essas questões. Quando a gente vai falar de mercados, a gente teve uma semana. Talvez a gente está tendo um mês de maio como um todo, é um pouco mais negativo. A gente tem visto alguma pressão negativa, realização de lucros das bolsas globais, tá? E de novo, março foi um mês muito ruim, né? Mês de queda mais rápida e mais acentuada da história das bolsas globais. Abril a gente viu uma recuperação muito acentuada, muito rápida e acentuada, muito em cima de estímulos econômicos, preços e valuations mais atrativos, posição técnica, tudo isso ajudou. Quando a gente entra em maio, entrou em maio com uma situação onde os preços dos ativos de risco, os preços dos mercados, eles já estavam mais ajustados para a realidade de cenário que a gente tinha. Só que essa realidade de cenário ela ainda é muito turva. As incertezas ainda são muito grandes em relação ao cenário econômico. Então, o que a gente tem visto ao longo de maio? O mercado está com uma volatilidade um pouco mais alta do que a gente viu em abril, mas muito mais baixa do que a gente viu em março. E a gente não está vendo nenhuma tendência muito bem definida nos mercados em geral, né? Obviamente que a gente tem um ou outro mercado, um outro ativo que estão em tendência, eu já falo disso brevemente, mas quando a gente pega as bolsas, por exemplo, o Ibovespa bateu 119 mil e altos pontos ali em fevereiro, chegou a bater 62, 63 mil pontos, se recuperou em abril para 83, 84 mil pontos e desde então a gente está numa banda aí de 75 com 82 mil pontos, ou seja, é um range, é uma banda relativamente larga, com uma volatilidade relativamente alta, mas mais baixa do que era em março. Quando a gente vai para o S&P 500, que é o índice de bolsa americana, a gente viu ele bater 3.400 pontos ali no início do ano, ele chegou a bater 2.100 pontos no auge da crise em março, e ele se recuperou a quase 3 mil pontos de novo em abril e agora ele tem ficado ali no 2.750 com 2.950 com alguma volatilidade, mas respeitando essas bandas, esses ranges sem grandes tendências. Então, de fato, a gente vem insistindo nesse ponto, acho que curtíssimo prazo, 1 a 3 meses, a gente ainda acha que é um mercado de range, um mercado de bandas sem tendências definidas. Quando a gente olha 3 a 12 meses, tudo vai depender de como é que vai ser essa saída do mundo dessa crise, né? Quanto tempo vai demorar, qual vai ser a velocidade de recuperação e quais são os efeitos colaterais da crise em termos de crescimento econômico, desemprego, default do setor corporativo, tudo isso que vai determinar o que vai ser daqui a 3 a 12 meses. Se a gente vai ter uma segunda onda de contaminação, se o mundo, os países vão ter que fazer novos lockdowns, novas quarentenas, isso que vai determinar. A gente não tem resposta para isso ainda é muito cedo para a gente ter uma definição em relação a esse cenário. Quando a gente olha prazos mais longos, vamos falar aqui depois de 12 meses, 18, 24 meses, é bem provável que a gente tenha uma vacina, é bem provável que a gente tenha um protocolo de tratamento para a doença e o mundo possa aos poucos se recuperar de uma maneira relativamente saudável. Então, acho que o que a gente tem é basicamente um cenário ainda de cautela, né? A gente tem insistido na palavra cautela ao longo das últimas semanas e eu acho que essa palavra é a que tem que definir de fato o momento atual. Não é um momento de pânico, não é um momento da gente se desesperar, mas também não é o momento da gente ter uma postura agressiva, né? Não é o momento ainda de irmos para o ataque nesses níveis de preço e com esses níveis de incerteza. Então, tudo aquilo que a gente tem falado nas últimas 2, 3 semanas, manter um caixa mais alto, mantermos um portfólio relativamente líquido, com capacidade de poder agir na ofensiva, com posições táticas se os preços permitirem, mas mantendo uma posição estrutural, visando a melhora de longuíssimo prazo, acho que isso continua válido e é isso que a gente tem tentado manter ao longo das últimas semanas. Acho que em termos de cenário como um todo é um pouco esse. Eu vou fazer um bate-papo
específico sobre o cenário para o Brasil, para a gente não ficar com uma conversa muito longa. A gente já fala um pouco sobre o Brasil, o que está acontecendo no Brasil e como o Brasil se coloca dentro desse contexto. Queria agradecer mais uma vez a paciência. A gente espera poder estar ajudando vocês nesses momentos aí de grande incerteza.